Veja no ICL Notícias, segunda edição. Trump massacra Zelensky. You're in no position. Presidentes batem boca na Casa Branca e Donald Trump diz que o ucraniano brinca com Terceira Guerra Mundial. You're gambling with World War III. Lula mexe no time. Presidente indica Gleisi Hoffmann para Ministério de Relações Institucionais e sacode tabuleiro da política. O bloco do golpismo está nas ruas. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que as penas para condenados no 8 de janeiro estão altas e fala em anistia. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje é sexta-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro de 2025. Mas olha só, as notícias não param. O presidente Lula pôs seu bloco na rua e anunciou hoje a deputada Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais do governo. A nomeação chega numa hora delicada, né? Principalmente quando a gente fala na queda de popularidade do presidente Lula. Vamos falar bastante sobre isso hoje com a pesquisadora Camila Rocha. E a cena do dia veio lá dos Estados Unidos, do Salão Oval da Casa Branca, onde o presidente Trump humilhou publicamente o presidente da Ucrânia. E um acordo, que ia ceder terras da Ucrânia para os Estados Unidos acabou não sendo assinado. Daqui a pouco, o jornalista José Bex vai comentar e também trazer os detalhes deste acordo que acabou não acontecendo. Lembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o N2, é transmitido pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também pelo canal Voz Trabalhadora no YouTube. Hoje temos uma formação diferente, com Fábio Panunzio aqui conosco. Oi, Roberta, boa noite, bem? seja bem-vindo às nossas sextas-feiras. Muito obrigado. Hoje, boa noite. O homem do Desperta. O homem do Desperta. Vem compor no nosso Incansável. bloco. Vem compor no nosso bloco. Falando em bloco, Chico Sá, já está preparado para o carnaval, hein? Aqui já vou pular dentro. Não dá para chegar nem em casa. Não dá, né? Vai direto? Vai direto para parada. E aqui com o Panunzio a gente sempre renova uma história de reportagem dos anos 90. A gente sempre se encontrava praticamente todo dia atrás da notícia. Exatamente, nós somos colegas lá em Brasília, muitos anos lá. Foi muito bom a convivência com o Chico, mas ele não era celebridade, esse tempo ele era pobre, eu continuo pobre, ele ficou... Mesmo, correndo atrás da notícia até hoje. Aliás, hoje Todo foi sexta-feira, né? Eu estava em casa tranquilão lá, falei, hoje vai ser um dia dedicado ao ashram que eu vou frequentar nesse carnaval. Pensa que funciona, vai? Só que não, As né? notícias não param, né? E foi essa notícia eu achei muito surpreendente. Embora vamos dar crédito a Heloísa Vilela, que quarta-feira, no N2, ela falou dessa possibilidade que estava crescendo e que poderia realmente acontecer e... E aconteceu, né, gente? Repórter. Heloísa Vilela, vamos dar os créditos. Véspera do carnaval. Olha só, chega a notícia de reforma ministerial do governo. Lula anunciou hoje... É a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também deputada, para a Secretaria de Relações Institucionais. E esse é um cargo importante, porque faz toda a articulação política do governo junto ao Congresso. Gleisi entra no lugar de Alexandre Padilha, que foi para o Ministério da Saúde. O anúncio foi feito por Lula via Twitter. Vamos dar uma olhadinha no post. A companheira e deputada federal Gleisi vai integrar o governo federal. Vem para somar na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, na interlocução do Executivo com o Legislativo e demais entes federados. O Alexandre Padilha assumirá o Ministério da Saúde. Bem-vinda e bom trabalho. E aí, gente, logo na sequência, a própria Gleisi se pronunciou no Twitter. Vamos dar uma olhadinha no post dela.
Com imensa responsabilidade, recebo do presidente Lula a condução da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo. É com este sentido que seguirei dialogando democraticamente com todos os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na diretoria de Itaipu e, atualmente, na presidência do PT. Então é isso, Gleisi se manifestou e o presidente Lula postou agora. Pegou muita gente de surpresa às vésperas do Carnaval, né? O nome é surpreendente, porque a imagem pública da Gleisi é aquela guerreira do partido, né? Uma grande líder, esteve com o Lula nos momentos mais difíceis e tal. E, ao mesmo tempo, é uma líder que tem uma imagem que é durona na negociação com o Congresso, não teria habilidade para negociar com as raposas do Centrão, mas, pelo visto, o Lula desconsidera tudo isso e vai apostar numa Gleisi reposicionada como uma política que conversa com todo mundo. Experiência ela tem, né? Pegar a Gleisi, ela estava lá no governo do Zeca do PT, ainda nos anos 90 que citamos aqui, até agora, já passou por todas as funções, sabe de política como pouca gente no Brasil. Mas é estranho o perfil dela no momento que o governo está enfraquecido, né? Praticamente sequestrado pelo Congresso, coloca como negociadora a Gleisi. Vamos apostar, mas eu fui totalmente surpreendido com essa notícia. Vanuzio, o que você pensa sobre Gleisi Hoffmann, né, na Secretaria de Relações Institucionais, na perspectiva, queria te ouvir, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Olha, eu não tenho opinião pessoal sobre isso, mas eu fui buscar informação, né, para saber como é que é. Por quê? Porque é público e notório que a Gleisi tem um problema com o Haddad. Os dois tiveram discussões árduas aí durante o governo. A Gleisi é uma guerreira, como falou muito bem o Chico, é o contrário do Padilha, né? O Padilha enfrentou aquela guerra toda com o Arthur Lira e conseguiu se sobressair pela tranquilidade que lhe é peculiar. Sim. A Gleisi não me consta que tenha todo esse sangue frio para topar uma guerra como aquela, que exige engolir muito sapo. Não sei se ela está preparada para engolir muito sapo. E há uma preocupação, eu estou falando isso porque vocês viram aqui, o programa estava começando, eu estava falando com as fontes aqui, né? É uma pena não poder dizer quem são essas fontes, mas tudo bem, a informação é boa. O que aconteceu na relação da Gleisi com o Haddad? Eles estão em choque há muito tempo. Né? A Gleisi falando em nome do partido, puxando o governo um pouco mais para a esquerda, porque se soltar a corda, o Lula vai lá para o centrão com esse governo dele. Então a Gleisi funcionou como uma espécie de consciência crítica, mas ela se meteu em encrencas com o Haddad. Foram 3 confusões, basicamente. Eu tratei dessas 3 confusões. Uma foi na reoneração dos combustíveis, ela foi terminantemente contra, né? Batalhou para que não acontecesse porque isso não estava no programa do PT e nem no programa de campanha. Então foi uma novidade ali que pragmaticamente o ministro Haddad apresentou e isso causou espécie lá no partido. A outra questão foi com relação ao arcabouço fiscal, que também não estava no programa das campanhas. Bem lembrado. Né? Foi uma discussão dura aquela ali. E ela exigiu, para que o partido votasse a favor do arcabouço fiscal, 5 compromissos do Haddad e do Lula. Quais foram? Manter a vinculação do salário mínimo, né? Com a Previdência, quer dizer, continuar corrigindo as aposentadorias pelo salário mínimo, o BPC também, para não desindexar o BPC, o piso da saúde, o piso da educação e manter a política de aumentos reais do salário mínimo. No final das contas, isso acabou acontecendo mesmo. Não foi na medida em que o governo queria, mas o PT inteiro votou a favor. Votou reclamando. 20 deputados votaram furiosos, foram para a imprensa falar mal daquela situação e tudo mais. Então, essa foi uma divergência clara, foi uma divergência leal, né? Tinha uma oposição ali, mas eles conseguiram se compor e foi bom para o governo, porque o governo conseguiu seguir isso com a sua plataforma, né, Chico? E aí teve um outro documento que o PT assinou criticando o Haddad, que também causou dores lá na presidência da República. Por quê? Porque a Gleisi usou uma palavra que é uma palavra maldita na economia, austericídio. Lembra disso? Sim, carimbou ali com
essa palavra. Agora, hoje, olha só que coisa curiosa, estou dando informação fresquinha para vocês, acabei de pegar aqui, tá? O Lula chamou a Gleisi ao Palácio 2 horas antes da viagem para o Uruguai. Ela é quem faz a articulação política lá com a turma do Yamandu, ela é amiga do Pepe Mujica e ela é que faz a articulação política lá com essa galera do Uruguai, né? Primeira coisa que ela fez, sabe qual foi? Pegar o telefone e ligar para o Haddad. Então, assim, ela tomou uma atitude preventiva já para né, falar, olha, vamos serenar essa marola toda para que a gente possa seguir governando. Pô, grande informação, você traz uma informação quentíssima, ninguém chegou nem perto até agora. Pois é, você deu a sorte de falar com uma fonte que estava boa. Falei com outra fonte lá do outro lado da área econômica também, infelizmente não posso dizer quem que é, porque essas informações todas circulam em off. E lá foi o contrário, essa fonte falou, olha, não posso falar muito, mas posso dizer que fiquei muito preocupado. Então, assim, tem digamos assim, uma atmosfera mais reativa lá do lado do Haddad. Viu? Agora, vamos ver o que vai dar isso, né? Porque realmente, assim, a gente não sabe exatamente qual é a intenção do Lula. Se é se preparar, eventualmente, para uma debandada da direita do governo dele, e estaria armando o circo para, né, ficar mais... Articulações, talvez, de 2026 também. Exatamente, para engajar o governo numa perspectiva um pouco mais progressista do que ele tem conseguido fazer. Né? Mas isso o tempo vai dizer, isso é pura especulação, eu estou dizendo de coisas que eu ouvi, mas que ainda não se materializaram. Então, por enquanto, a informação é essa. A Gleisi pavimentou o caminho, pegou o telefone rapidamente, teve só 2 horas para trabalhar isso tudo, fazer esse tweet que a gente leu aqui, para se apresentar lá para os amigos dela no Congresso. Agora, uma coisa é certa, embora seja durona, muita gente fala, ela tem o mesmo perfil da Dilma, que também era durona, que não negociava. Nas suas posições, né? Não, dura. A Dilma é dura mesmo. A Dilma era dura. Às vezes era até mal educada. A Gleisi tem uma ótima relação com o Arthur Lira. E foi ela quem trouxe o PT para o colo do Hugo Mota, nessa grande composição que foi a eleição dele por unanimidade. Né? Bem lembrado. A gente tem que lembrar, a Gleisi estava o que mostra uma boa relação com o Arthur Lira, no enterro do pai do Arthur Lira, o Bill Lira, pega um avião, sai de Brasília, vai para Maceió. Então, essa imagem, são fatos que tiram um pouco essa imagem da mulher que briga com o Congresso desesperadamente. Não é isso. Você falou em Hugo Mota, né, o presidente da Câmara. Eu vou trazer o tweet dele também. Eu não vi o tweet dele, mas com certeza foi elogioso. Com certeza. Quer postar? Polido. Recebi ligação do presidente Lula comunicando a indicação da deputada Gleisi para o cargo de ministra das Relações Institucionais. Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil. Tá aí, Hugo Mota, né? A gente sabe, como você comentou também, Panúzio, da articulação de Gleisi Hoffmann dentro do PT, né? Para que Hugo Mota fosse eleito o novo presidente da Câmara. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, tá? Dessa indicação de Gleisi para relações institucionais. Vamos trazer outro assunto também que é do dia, né, e está quente, é que o presidente Donald Trump bateu boca hoje numa reunião oficial com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Em encontro na Casa Branca, Trump disse que o ucraniano estava faltando com respeito e brincando com uma terceira guerra mundial. Tudo isso aconteceu com intervenções do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Vamos ver. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Pois é. E olha, Rapaz, É arrogante esse sujeito, hein? Putz grila, viu? depois desse Coisa bate-boca horrorosa. que a gente acabou de ver, um trechinho, Zelensky não assinou o acordo, né, que permitiria aos Estados Unidos explorar terras raras ucranianas. A assinatura era parte do entendimento entre os dois países para as negociações de paz na Rússia. A coletiva de imprensa que aconteceria depois foi cancelada. Vamos receber agora, para conversar com a gente, esse assunto, o jornalista José Arbex Júnior, que também é professor de Relações Internacionais. Oi, Arbex, boa noite para você, seja bem-vindo, quero muito te ouvir. O que você achou desse bate-boca? Você acha que essa humilhação já estava contada? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra. Eu tenho um furo aqui também, viu, sobre o Panunzio. Oi, Vai lá. boa. O que foi, Abex? Desculpa. Eu, ao contrário do Panunzio, eu revelo as minhas fontes. Não posso. Senão eu perco a informação. Eu dei aula para a Bruna, filha do Panunzio. É verdade, o Abex estava lá na E formatura. a filha do Panunzio dava bronca no Panunzio. Olha só, revelações neste programa. Hein? Lá em casa eu sou o último que fala, o primeiro que apanha. Abex. Bastidores. Arbex, que humilhação, hein? Olha, tem dois aspectos nessa reunião que eu queria destacar aqui. Um, evidentemente, é sobre a questão em si, a guerra na Ucrânia, as exigências do Trump, a questão do acordo com Putin, etc. Esse é um aspecto. Mas tem outro aspecto que, na verdade, é o que me deixa ainda mais preocupado, que diz respeito a uma frase uma palavrinha, Roberto, que você usou agora no final, e que mostra o grau de degradação que a política internacional chegou. A palavrinha que você usou é humilhação. Uhum. Se a gente lembrar os últimos encontros que houve na Casa Branca e as manifestações do Trump e da equipe em política internacional, vamos lembrar, o Trump humilhou o rei da Jordânia, quando falou da expulsão dos palestinos em Gaza. Foi uma cena assim, o sujeito estava quase chorando, completamente impotente diante do Trump, dizendo que ia expulsar 2 milhões de palestinos. O Trump humilhou praticamente toda a União Europeia e a chefa lá da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao se recusar, inclusive, a convidá-la para participar da cerimônia de posse dele. O Trump humilhou agora o Zelensky, na forma como todo mundo viu. Para não dizer da humilhação que o Trump está impondo à própria população dos Estados Unidos, quando ele diz que negros, mulheres e hispânicos são os responsáveis pelo desastre do avião porque não sabe controlar uma torre de voo. Sim. Ou quando ele demite sumariamente o chefe maior das Forças Armadas dos Estados Unidos porque admitiu trans e homossexuais dentro do exército, isso é inadmissível, e agora ele está comandando uma caça aos transexuais e homossexuais que fazem parte do exército dos Estados Unidos. E, por outro lado, a contrapartida disso, o Elon Musk humilhou o Trump. Lembra daquela sessão perversa na Casa Branca, em que o Musk foi todo com o filho dele de 4 anos de idade, completamente informal, seria uma entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, enquanto o Trump estava lá sentado, impotente, vendo o Musk fazer toda aquela lambança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a política foi reduzida a uma questão de humilhação. A política foi reduzida a uma espécie de falocracia, para utilizar um termo freudiano, em que não importa o conteúdo daquilo que é discutido. Não importa o mérito dos argumentos, importa quem tem o maior falo. Quem tem o maior falo humilha o outro e cala a boca, e não enche o saco. E é isso que vai ser, porque eu estou mandando que seja assim. A política foi reduzida a isso. Isso tem nome. O nome disso é nazismo. Nós estamos vendo demonstrações explícitas de relações nazificadas no salão oval da Casa Branca, que vai muito além do gesto que o Elon Musk fez e que o Steve Bannon fez. Sim. Nós estamos vendo as relações de tipo nazista tornarem-se norma nas relações internacionais. É isso que me deixa de cabelo em pé.
O Zelensky, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Zelensky. O Zelensky, aliás, buscou isso que aconteceu com ele. O Zelensky, vamos lembrar, quando ele assume o poder lá na Ucrânia, ele assume favorável aos acordos de Minsk. Ele queria fazer o acordo com o Putin. Ele topou o acordo que o Putin propôs para ele. Lá atrás, em maio de 2021, aquele palhaço que é era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha naquela época, o Boris Johnson, que é uma espécie de cópia bizarra do Trump. O Trump já é bizarro. O Boris Johnson é uma espécie de cópia bizarra do Trump. Ele vai para Kiev, o Boris Johnson, em maio de 2021, tem uma reunião com o Zelensky e manda o Zelensky calar a boca. E o Zelensky calou a boca. O Zelensky passou a concordar com os Estados Unidos que não haveria acordo de Minsk, voltou atrás de suas próprias palavras. E mais do que isso, o Zelensky foi completamente impotente no sentido de conter o avanço do nazismo na Ucrânia. Hoje nós temos um batalhão chamado Batalhão Azov, que faz parte do exército da Ucrânia, portando símbolos nazistas, bandeiras nazistas, uniformes nazistas. Teve um escritor, eu não me lembro quem foi agora, ele utilizou uma expressão que eu acho muito boa a expressão. Ele falou: a Ucrânia virou a Disneylândia do nazismo internacional. A Ucrânia virou a Disneylândia do nazismo internacional. E isso foi obra do Zelensky. O Zelensky topou fazer esse jogo. Quer dizer, o que ele está colhendo agora na Casa Branca é aquilo que ele plantou. Então eu não estou dizendo que o Zelensky de jeito nenhum, hipótese nenhuma. O que eu estou dizendo é que política exterior virou um cenário de encenação nazista. Nós estamos vivendo hoje sob a lógica do nazismo. Não tem outra maneira de colocar essa questão. Inclusive, a proposta de deportar 2 milhões de palestinos é o quê? Isso é nazismo puro. Não precisam acordar. Total. Porque Concordo. Tem uma pergunta que eu faço aqui que é assim: o Trump tem maioria na Câmara dos Representantes, tem maioria do Senado e controla o Superior Tribunal Federal. No entanto, todos os decretos dele, todos, ele está, assim, 30 por dia, assim, 40 por dia, não estão passando nem pela Câmara dos Deputados, nem pelo Senado, e estão desafiando o Supremo. A pergunta lógica é a seguinte: por que ele não faz isso com mais calma? Por que ele não propõe os decretos na Câmara dos Deputados, aí depois no Senado, segue o trâmite institucional, para ser tudo aprovado de acordo com as normas e com a lei? Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não quer fazer isso. O que ele está dizendo é o seguinte: eu posso mais do que as leis. Aliás, ele agora tem um slogan dele, que é o slogan favorito dele. O cara é um megalomaníaco, imbecil total. Assim, o slogan que ele está utilizando agora é: nenhum presidente que salva o seu país viola lei nenhuma. Que é uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte. Ele está usando essa frase. Arbex. O cara outro dia tuitou uma foto dele com a coroa de rei na cabeça. Quer dizer. Não, ele está implodindo tudo, né? Está implodindo por dentro tudo, não quer saber. Eu quero ver qual vai ser o incêndio do hashtag, porque vai ter, entendeu? Ele rapidamente está provocando a decadência da democracia americana, que era uma instituição de mais de 2 séculos, né? Agora, Arbex, tem um outro fator nessa história toda, que é aquela história das terras raras. Porque o que aconteceu hoje lá foi o seguinte: os Estados Unidos, que eram aliados da Ucrânia, que usaram a Ucrânia para afrontar a Rússia, né, com essa investida da OTAN. Enviaram armas. De repente, um plot twist assim, gigantesco e uma guinada em que o Zelensky agora é praticamente inimigo dos Estados Unidos. E tem um fator aí que são as tais terras raras, né? Eu até procurei saber o que eram terras raras. São as coisas assim, ó, como é que chamam? Neodímio, disprósio, prazedímio. Tem uns minerais aqui que eu nunca ouvi falar. São 17 minerais raros. Agora, a Tesla do Elon Musk precisa desesperadamente desses minerais e 70% da produção mundial está na mão da China. Eles estão tendo dificuldade de conseguir isso. Será possível que esse feudalismo das Big Techs é quem está ditando o desenrolar desse cenário tão inusitado no mundo, que de repente uma troca que beira apostasia, né? De repente o cara era aliado hoje, amanhã é inimigo. Como é que pode isso? Não, total. Durante toda da Segunda Guerra Mundial até 2013, depois eu vou explicar por que o ano de 2013, quem controlava a política mundial, a política de preços, a política do valor do petróleo por meio do petrodólar, a política de câmbio,
todas as alianças que havia no mundo, quem controlava isso com mão de ferro eram os Estados Unidos. E aí eles estavam muito confortáveis, porque eles controlavam aquilo que eles chamam de globalização, as trocas globais, e eles controlavam tudo, estavam muito confortáveis. Por que 2013? 2013 surge uma nova incógnita para os Estados Unidos, que acabou a farra, né? Em 2013, o Xi Jinping, o presidente chinês, anunciou uma iniciativa que é a Nova Rota da Seda. A Nova Rota da Seda tinha o objetivo de unificar num vasto mercado mundial, toda a Eurásia, unificar trocas de bens, de serviços, cortar toda a região com petrodutos, gasodutos, oleodutos, portos, aeroportos, aplicar bilhões e bilhões e bilhões em infraestrutura. E esse plano foi aceito pelos países eurasiáticos e excluía os Estados Unidos. E esse plano está andando. Hoje, pra você ter uma ideia, 53 dos 54 países africanos fazem parte da Nova Rota da Seda, 53 dos 54 países africanos. 20 países latino-americanos fazem parte da Rota da Seda e os Estados Unidos estão vendo navios. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que, com o processo de globalização, quando eles começavam a exportar empresas inteiras para explorar trabalho barato no exterior, desmontaram as fábricas deles nos Estados Unidos e montaram suas fábricas no resto do mundo, achando que eles iam controlar o mercado mundial forever. Só que isso acabou. Agora você tem a China como principal parceiro comercial da imensa maioria dos países do mundo e os Estados Unidos desesperados correndo atrás do prejuízo. Eles querem reativar a indústria nacional. Para isso, ele precisa do capital dos mega empresários. Os megas empresários precisam do nióbio, precisam do lítio, como o Elon Musk, precisam dessas fontes todas, e eles vão caçar essas fontes onde eles estiverem, porque esse é o mandato do Trump. O que o Trump está dizendo é o seguinte: acabou a globalização. Não tem mais globalização, não tem mais instância multilateral, acabou esse negócio de União Europeia, acabou a ONU, eu quero que isso tudo se exploda, o que vale é a minha vontade, é o meu interesse. É isso que ele está dizendo, e é isso que ele está fazendo. Eu falei aqui mesmo nesse programa um bom tempo atrás, quando começou a bagunça lá em Gaza, eu falei, atenção, Gaza é o modelo, é a forma pela qual a política internacional vai se desenvolver daqui para frente. O mundo inteiro vai se transformar em Gaza, porque onde o imperialismo tiver os seus interesses, ele vai gasificar aquela região se for necessário para se apossar daqueles bens. Na questão dos minérios, tem dois problemas aí, Panunzi. O primeiro problema é que não é tão fácil para o Trump, porque, por uma questão até irônica, quem hoje controla as principais fontes de terras raras da Ucrânia é a Rússia. Pois é. Porque elas estão em territórios dominados já pela Rússia. Estão lá na Crimeia e Companhia Limitada. Crimeia, né? Muita coisa na Crimeia. Exatamente. Uhum. Quer dizer, essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu acabei de ler um estudo científico feito por geólogos, dizendo que mesmo que o Trump tome posse dessas regiões com terras raras, o preço que ele vai ter que pagar para explorar esses minerais vai ser um preço altíssimo, vai ser economicamente muito questionável se vai valer a pena ele lançar a mão disso aí ou não. São ironias do destino. Agora, na minha opinião, tem uma outra coisa em questão que está por trás disso tudo, que é o fato de que o Trump, isso é especulação, certo? É uma suposição minha. O Trump está tentando atrair o Putin para um acordo mais amplo com os Estados Unidos para afastar o Putin da China. Quer dizer, porque o verdadeiro inimigo dos caras hoje é a China. É a China. É a China que controla o comércio mundial, é a China que está por trás da Nova Rota da Seda, é a China que está na África, é a China que está incomodando, Latina, né, é a China que está mandando sem usar armas. A China não está ameaçando ninguém. A China não tá atacando ninguém. Ela está atraindo todo mundo com acordos comerciais. É fantástico o que está acontecendo. Só que os Estados Unidos não toleram isso. O Trump é a expressão nazista da decadência do império, na minha opinião. E olha, depois do bate-boca, né, entre Trump e Zelensky, o Trump postou na rede social dele a Truth. Agora, só um detalhe, tá, para você prestar atenção, nós mantivemos o erro de grafia cometido por Trump ao escrever o nome de Zelensky, que virou uma espécie de Zelensky aqui, de acordo com Trump. Olha só, abre aspas. Tivemos uma reunião muito significativa na Casa Branca hoje.
Muito foi aprendido que nunca poderia ser compreendido sem uma conversa sob tanto fogo e pressão. É incrível o que sai através da emoção. E eu determinei que o presidente Zelensky não está pronto para a paz se a América estiver envolvida, porque ele sente que nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem, eu quero paz. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América em seu querido Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz. E aqui, Chico, veja, arrogância, ele fala em tirar vantagem em nome da paz, no verniz da paz, né? Vamos dizer assim. Que loucura. Não, e volte quando você vier. Parece aquela coisa do filme Bacurau. Se for da paz, vem aqui. Que é uma placa que tem lá em Bacurau. É praticamente isso. Agora, essa humilhação, Arbex, ela é uma humilhação também à comunidade econômica europeia, né? Ali não é só o Zelensky. Essa tem por tabela, foi uma humilhação, não só o Zelensky, é só o ouvido dessa história. Mas foi uma baita humilhação também aos europeus, que a essa altura devem estar pensando, o que fazer agora? Porque eu acho que muda acaba com todo o diálogo, acaba uma era de história entre os Estados Unidos e Europa. Não, acaba. A era que se inaugurou no pós-Guerra Fria acabou. Atenção, tem muita gente que acha que é simples esse negócio da OTAN, porque seria só os Estados Unidos sair da OTAN, eles se recomporem e a Europa fazer uma operação europeia de militar para se proteger. Não é nada disso. A OTAN está integralmente sob comando dos Estados Unidos. Quem manda na OTAN são os Estados Unidos. Quem elabora as estratégias militares da OTAN são os Estados Unidos. Quem detém o controle das armas na OTAN são os Estados Unidos. A Alemanha é uma potência ocupada, meu amigo. Tem 230 bases militares dos Estados Unidos na Alemanha. O Japão é uma potência ocupada. A Coreia do Sul é uma potência ocupada. Os Estados Unidos, eles controlam todo esse processo. Não é um negócio assim, acabou, agora vamos recompor a defesa europeia. E mais do que isso, com esse negócio da Ucrânia aí, a lambança que os europeus se meteram de querer romper os acordos de compra de gás e petróleo da Rússia, explodindo os preços da energia na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra. A Alemanha tem recessão faz 2 anos. Agora, na passagem do ano aqui, o preço da eletricidade na Alemanha e na Itália aumentou 30% o preço da eletricidade. Os caras estão com a economia de joelhos. As empresas automobilísticas da Alemanha estão pedindo, pelo amor de Deus, para o Trump voltar, para o Putin voltar a aceitá-los na Rússia, porque eles não estão conseguindo vender seus carros na Europa. Fora um componente ideológico muito importante, eu vi pouca gente falar disso. Sabe qual foi o percentual de vendas de carro da Tesla que caiu na Alemanha? 47%, não é isso? Foi uma coisa... 60%. 60%. Muita coisa, hein? 60%. Os caras estão detonando. Então, é um processo do império em desagregação. Não é um processo claro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É importante, muito importante essa sua anotação do nazismo. Eu vivo falando isso aqui de manhã no meu horário, né, que isso é uma volta do que a gente já viu um dia, como se fosse um déjà vu que o mundo está vivendo. Agora, os Estados Unidos entraram na guerra em 1941 como aliados enfim, aliás, daqueles que combatiam o nazismo, né? 480 mil americanos morreram naquela guerra para manter o mundo livre dessa ameaça. E agora há uma adesão sem resistência nenhuma a essa tese que custou tão caro aos americanos. Como é que a gente pode entender uma guinada dessa? E foi outro dia, porque isso faz 80 anos, né? Esse multilateralismo está sendo sepultado. Agora, todo ele decorreu da Segunda Guerra Mundial. Como é que pode, de repente, tudo isso ser destruído, destroçado, porque houve um câmbio dentro do ambiente de uma democracia importante como são os Estados Unidos? Bom, aí nós temos várias questões que se entrelaçam, né? Primeiro, os Estados Unidos nunca foram essa maravilha democrática, né? Na minha opinião, a Guerra Civil iniciada em 1861 nunca foi encerrada nos Estados Unidos. Ela teve períodos de maior intensidade, menor intensidade, mas as lutas que a gente teve por affirmative action, direitos iguais, etc., o assassinato do Martin Luther King e tudo mais, o cara lá, o George Floyd, eu não aguento respirar com um policial no pescoço dele. Isso aí são sinais, são sintomas de um país que nunca conseguiu
plenamente superar a guerra civil. Isso em primeiro lugar. Aliás, nos Estados Unidos, as pesquisas eugênicas para o branqueamento da população estavam muito mais avançadas do que na Alemanha, antes de Hitler. Quer dizer, então você tem um núcleo lá nos Estados Unidos, um núcleo duro, de brancos, protestantes, evangélicos, não todos, evidentemente, não quero generalizar aqui, mas você tem um núcleo duro ali que sempre foi o núcleo que nunca aceitou a democracia estadunidense, nunca aceitou. E que só espera momentos adequados para vir à tona. Hoje você tem a KKK, Ku Klux Klan, recrutando na rua, recrutando pessoas na rua. E a segunda emenda, que nunca foi abolida. Essa, para mim, é a principal expressão do fato de que a guerra civil nunca acabou nos Estados Unidos. Nunca foi abolida a segunda emenda. A das armas. Que dá direito ao porte de armas. Hoje você tem 320 milhões de armas circulando nos Estados Unidos. Da onde eu tiro esse número? Do National Rifle Association, que é a associação que é o lobby das empresas armamentistas. 320 milhões de armas circulando. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos o advento, no começo do século XX, da internet e agora das redes sociais. Quer dizer, o Hitler, o que ele tinha para fazer a propaganda dele? O rádio e o cinema. O rádio e o cinema. Não tinha televisão, não tinha rádio e cinema. Os caras agora têm as redes sociais, tem o fenômeno das fake news, a criação das bolhas, o processo de entorpecimento das consciências e tudo aquilo que, bom, se a gente for discutir isso agora, podemos fazer um programa de 3 horas de duração, mais ou menos. Mas, enfim, o processo da criação das bolhas e do entorpecimento das consciências e de geração de consenso sobre falsas premissas, que são as características das redes sociais, isso daí cria um caldo de cultura fantástico para você assambarcar uma população dos Estados Unidos que, e agora vem um dado econômico que para mim é decisivo, desde 1978, isso daí são dados de uma empresa, de uma ONG, que se chama EPI, Economic Policy Institute, que é uma espécie de DIEESE dos Estados Unidos. Ela se debruça sobre estatísticas do mundo do trabalho. Desde 1978, o poder de compra do trabalhador dos Estados Unidos foi congelado. Desde 1978. Quer dizer, todo o ganho de produtividade com alta tecnologia, com robótica, com inteligência artificial, nada disso foi repassado aos trabalhadores. Em contrapartida, você tem um dos custos de vida mais elevados do mundo, quando você fala de remédios, medicina, aluguel de casa, nos Estados Unidos. Quer dizer, os caras estão com poder de compra congelado e os preços aumentando todo dia. Os caras não conseguem pagar uma conta de hospital, meu. Se você entrar no hospital hoje, você vai sair morrendo com $5 mil. Você entrou naquele hospital. Ninguém consegue. O cara às vezes prefere morrer a ficar com a conta, porque lá, né, bankruptcy é uma sentença de morte civil. Não dá. Então você tem 700 mil pessoas hoje morando na rua. 700 mil pessoas morando na rua. Você tem milhões dependendo do food stamp, que é aquele selo que te dá subsídio para você comprar comida para levar para os seus filhos. Você tem outros milhões vivendo às custas de Rotary Club, de Lions Club, que são grupos filantrópicos que distribuem comida. Você tem milhões de pessoas morando em carros, porque não conseguem ter uma moradia, não conseguem ter casa para morar. Esse é o retrato real dos Estados Unidos. E esse instituto aí, o EPI, ele calcula em 60 milhões o número de pessoas hoje que vivem abaixo do nível da pobreza nos Estados Unidos. Então você junta tudo. Você junta racismo, que faz parte da história dos Estados Unidos, institucional, que nunca foi superado. Junta a capacidade de persuasão e de convencimento das redes sociais. Junta milhões de pessoas com armas na mão, irritadas, iradas, completamente frustradas, que estão loucas para ter um inimigo, para sair matando esse inimigo, para resolver a própria vida. Você junta tudo isso, o que vai dar? Nazismo. Nazismo. Não tem outra questão. Quer dizer, o mito da democracia americana está mostrando que ele é um mito. Ponto final. Ponto parágrafo. Não dá para falar em democracia nesse quadro aí, é impossível. Gente, é difícil. Aliás, é uma democracia muito da mambembe, né? Porque, por exemplo, em 2016, a Hillary Clinton ganhou as eleições do Trump no voto popular por 4 milhões de votos. Ganhou e não levou, né? Quer dizer, em qualquer país do mundo, isso seria considerado fraude. Mas aí nós ficamos gritando, não, fraude é Venezuela, fraude é Venezuela. Ninguém fala que a fraude é nos Estados Unidos. É engraçado isso.
E olha, já trouxe o post do Trump. Vamos ver agora o que o Zelensky escreveu para a gente numa mensagem. Isso foi uma mensagem de agradecimento, uma mensagem bem discreta, em que ele sequer menciona o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ver juntos aqui, ó. Obrigado, América, obrigada pelo seu apoio, obrigado por esta visita, obrigada, Presidência dos Estados Unidos, Congresso e o povo americano. A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura e estamos trabalhando exatamente para isso. E aí, em seguida, numa série de tweets, o Zelensky agradeceu também o apoio de diversas lideranças europeias que prestaram solidariedade à Ucrânia depois da atitude de Donald Trump. Mas estou curiosa para saber de vocês, meninos. Existiria outro tom para o Zelensky a essa altura do campeonato, se não essa? Primeiro é achar o caminho de casa, né? Porque depois dessa bordoada que ele leva ali, transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Porque também é um método do Trump, né? Ele vai tornar Big Brother para o mundo inteiro essa história dele. Então, o Zelensky sai totalmente perdido. Eu dei uma olhada nos jornais europeus logo depois do encontro, assim. Tá todo mundo espantado, acabou a Europa, estamos desprotegidos, não temos OTAN, não temos nada, vão invadir a Noruega daqui a pouco, que é desprotegida. O clima é de pânico total. Porque havia essa expectativa, mas hoje foi posta de forma para não deixar dúvida. Escancarada, né? Hoje foi na bofetada. Uhum. Eu acho que o Zelensky perdeu a oportunidade, porque você não falou que o Trump escreveu Zelenskaya em russo, essa terminação é pronome de mulher, provavelmente é uma provocação, né? Deve ter sido, sim. Exatamente, Zelenskaya. Eu teria, se fosse dizer isso, não. Será? Mas deve ser. Não é possível que seja só coincidência. Eu teria chamado Trump de Trump com A, que é vagabundo. Arbex, conta pra gente, o que resta pro Zelensky a essa altura do campeonato, hein? Não, o Zelensky, ele se colocou numa situação que é absolutamente sustentável, mas não foi só ele. A Europa se colocou nessa situação. Porque se você verificar o discurso dos líderes europeus, eu quase vomito, de nojo. Quer dizer, tudo que os caras falam, o Putin violou todas as leis internacionais ao invadir a Ucrânia, o Putin é uma ameaça à humanidade, o Putin fez isso, o Putin fez aquilo. Nenhuma palavra sobre o que Netanyahu está fazendo em Gaza, que é exatamente a mesma coisa. Invadiu, promoveu genocídio, muito pior do que o Putin, aliás, muito pior do que o Putin. Porque Gaza não cercou Israel, mas a Ucrânia topou fazer parte do cerco à Rússia, quando ela fala em entrar para a OTAN. Então, o Putin tinha muito mais razão para ficar nervoso com a Ucrânia do que o Netanyahu para atacar Gaza. Mas o Netanyahu ataca Gaza, faz tudo o que ele quer. E o que a Europa diz? O que os líderes europeus dizem? O que esse palhaço do Scholz da Alemanha fez? O que o Macron fez? Além de ficar lamentando genericamente a morte de crianças, eles deram carta branca para acontecer esse modelo de política internacional. Eu repito, Gaza não é Gaza. Gaza se transformou na norma da política internacional. Quem tem poder vai lá e arrebenta com tudo. Não existem mais instituições multilaterais, não existem mais instituições civilizatórias, acabou, já era. Eles consentiram com esse modelo. Então agora o Zelensky ele vai ter que aceitar esse acordo, mais cedo ou mais tarde. Ele vai ser obrigado a aceitar esse acordo. Pode ser que essa guerra se prolongue um pouco mais, talvez 2, 3 meses, mas eu repito, a Europa não tem como sustentar, nem se eles quiserem, porque a economia deles não permite sustentar esse avanço das tropas russas. E as tropas russas, elas vêm agindo de um jeito muito inteligente, elas estão... isso faz parte da estratégia russa que eles já fizeram desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É uma estratégia tradicional lá da militar russa, que é ir conquistando terreno aos poucos. Eles vão conquistando terreno aos poucos, para evitar um número grande de mortes entre eles, vão consolidando posições e vão avançando como uma máquina que você não consegue parar, essa máquina, mesmo que o avanço seja pequeno, mas eles continuam avançando aos poucos. E eles não mudaram isso, o Putin não mudou, isso aí continua. Hoje a Ucrânia, a Rússia controla uma boa parte do território da Ucrânia, além de 2014. O Zelensky, quanto mais tarde ele se render aos fatos, pior, porque mais terrenos a Rússia vai conseguir ocupar. Mas ele vai ter que ceder, não tem mais jeito. Não tem jeito, né, Arbex?
Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar desse tema com o Luiz Nassif. Por enquanto, Arbex, vou me despedir de você, te liberar para o carnaval, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Opa, claro. Eu vou sair no Gaviões da Fiel, Timão, pô, claro. Boa, garoto. Arbex. Muito bom. Não, eu tô brincando. Eu vou ficar no ar-condicionado do apartamento. Já sei, eu conheço esse bloco, Unidos do Sofá. Nós dois vamos para um ashram, viu, Arbex? Vamos para um ashram fazer uma meditação no carnaval. Desculpa eu ter contado o teu segredo aí, viu? Mas imagina. Eu não desisti. Tá bom. O Panuso, ele compareceu a uma aula minha lá na PUC há muito tempo atrás e a filha dele era minha aluna. E ele começou a falar tal, e a Bruna, de repente, interrompeu. Ele falou, pai, não é nada disso, não. Uma desmoralização. Arbex, você está liberado para o carnaval. Obrigada, viu? Um prazer, viu, Arbex? Vamos seguir com o programa por aqui. Valeu, querido. Obrigada. Boa noite. Vamos falar sobre a reforma ministerial, porque sim, ela aconteceu na véspera de carnaval. Lula anunciou hoje, né, uma mexida importante no time. A deputada Gleisi Hoffmann vai assumir a articulação política do governo na Secretaria de Relações Institucionais. E para conversar sobre esse assunto com a gente agora, eu recebo a cientista política Camila Rocha. Oi, Camila, boa noite, seja bem-vinda. Camila, me ouve? Sim, ouço sim. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Camila? Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. E já vou te perguntando, o que signaliza essa escolha do presidente Lula no dia de hoje, em plena sexta-feira de carnaval? Pois na verdade a gente sabe que o presidente ficou ficou preocupado, né, com a queda na popularidade e está fazendo um esforço bastante grande para reverter isso nos próximos 2 anos. Então, essa troca, né, nos ministérios é parte disso. Ele está procurando uma abordagem mais agressiva, né? Essas foram, inclusive, as próprias palavras dele. Por exemplo, quando ele trocou a Anísia, né, pelo Padilha, no Ministério da Saúde. E eu sinto que é isso, né? Agora também vai ter a troca de comando no PT. Então, está tendo aí essa dança das cadeiras com esse objetivo, né, de fortalecer o governo nos próximos 2 anos. Pois é, e olha, essa notícia da Gleisi, ela repercutiu no mundo político bastante, né? Para o blog do Renato Rovai, o ex-ministro José Dirceu disse que Lula acertou ao levar para o governo uma pessoa, abre aspas, de sua absoluta confiança e com um passado de defesa intransigente dele. No caso do Lula. Vamos dar uma olhadinha no que escreveu o deputado Guilherme Boulos. Bota na tela, por favor. Gleisi foi uma pessoa decisiva no combate à extrema-direita e na eleição de Lula. Será novamente agora como ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Os ataques que ela recebe por parte da mídia e de toda a direita se devem à sua maior qualidade, ter lado. Estamos contigo, Gleisi. E a extrema-direita também reagiu. É claro, vamos dar uma olhadinha no que postou o deputado Marcel Van Hatten. Gleisi nas relações institucionais. Maravilha. Está indo na direção certa. Mas se Lula colocar Janja na Casa Civil, afunda o governo ainda mais rápido. Na torcida aqui, força Lula. Desculpa, eu quero dar um palpite, mas Marcelo Van Hatten é um sujeito que ninguém pode levar a sério. Esse cara tem menor respeitabilidade, muito menos para falar de Gleisi. Eu, sinceramente, não entendi o que ele quis dizer. Se isso é um elogio, se é uma crítica, mas parece que ele não tinha nada melhor para escrever na hora. Agora, com relação ao Zé Dirceu, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque o Zé Dirceu, a relação entre o Zé Dirceu e a Gleisi, para mim é uma incógnita. Porque outro dia mesmo teve aí um movimento nas colunas dos jornais, essa coisa toda, do Zé Dirceu criticando a Gleisi, não sei o que mais, e dizendo que isso ia abrir um espaço de crítica dentro do governo. Então, Camila, eu não sei qual vai ser, imagina o seguinte, a Gleisi na presidência do PT é uma pessoa e a Gleisi na Secretaria de Relações Institucionais é outra, né? Obrigatoriamente tem que ser. Tem que ser. Porque vai negociar como? Agora, é bom tê-la lá dentro do governo porque está faltando crítica interna ao governo.
né? Não sei se o Lula vai dar espaço para ela. Ela fala, Panuzio? Ela fala, de fato, para o presidente Lula? Não talvez? sei se ela fala, nós vamos ver isso agora. Porque uma coisa é você falar com o presidente de partido, né, Camila? Porque é diferente. A posição relacional dela agora é outra, é muito mais responsável, vamos dizer assim. O partido é a caixa de eco da militância. Ela, para falar como presidente do partido, tem que falar pela militância. E tem que defender o governo também para essa militância. Mas ela, na Secretaria de Relações Institucionais, vai ter que fazer o que o Padilha fez, engolir sapo, que é isso que faz um secretário de Relações Institucionais diante de um Congresso tão oportunista, chantagista quanto esse que nós temos aí, né? Agora, a oposição disse que vai dificultar ainda mais a vida do governo. Ela também já se manifestou sobre isso, Camila. Eu acho que ela vai ter um desafio de combinar essa agressividade maior, vamos dizer, essa combatividade maior, com um diálogo fundamental, né, com os outros poderes, enfim, com outros políticos. E eu acho que agora vai ser muito delicado, na verdade, né, porque estão sendo, enfim, discutidas coisas muito, muito relevantes, muito importantes. Principalmente pensando, né, no caso do Jair Bolsonaro, né, da anistia, enfim. Então, eu acho que, assim, a Gleisi ela vai ter que, enfim, mostrar pra gente, né, se ela realmente vai conseguir conciliar essas duas coisas. Mas eu imagino que, enfim, pelo que eu já vi, assim, do que o Hugo Mota falou, do que, né, outras pessoas falaram, me parece que não teve tanta resistência, assim, em relação à Gleisi, como eu imaginava que fosse ter, né, considerando a atuação pregressa dela. Então, eu acho que ela vai dar conta. A ver. Vai lá, Chico. Eu acho que ela tem uma vantagem, ela teve uma vantagem agora, porque o STF, o Supremo, decidiu, ali com o apoio do governo Lula, a principal bronca, que era a questão das emendas. Se pagaria ou não um contencioso de emendas que estariam lá, que o Flávio Dino havia questionado. Vão pagar. Isso já dá uma acalmada no Congresso. Mas eu questiono, assim, Camila, se ela tem habilidade para tocar, por exemplo, a negociação que vai ser a mais séria, que vai definir, inclusive, o futuro do governo Lula, se o Lula tem uma marca ou não para a eleição de 2026, que é a questão daquela redução do imposto de renda. Redução não, isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Isso é fundamental, é a grande história do governo. Seria a Gleisi ou um nome mais palatável, inclusive o nome do Centrão lá no Palácio para negociar. Se o governo tem isso como obsessão, será que a Gleisi, com o seu potencial bélico, é o nome certo? Então, Chico, eu acho que, de novo, é um desafio, né? Eu acho que ela, de qualquer maneira, ela não vai estar sozinha nisso. Acho Sim. que também isso é importante dizer. Acho que também não dá para colocar todo esse peso em cima dela, né? Agora, enfim, eu imagino que ela tem consciência da missão que ela tem, né? Então, e ela é uma política muito experiente, enfim, eu imagino que ela possa estar à altura, sim, dessa missão. Eu acho que, como inclusive já foi dito, é que a gente se acostumou a ver a Gleisi belicosa, né, e muito crítica, né, e muito, mas eu acho que provavelmente agora ela vai mostrar outro lado dela. Olha, está acostumada a ver a Gleisi presidenta do PT, partidária, né, falando por um partido. Mas você leva, quando você vai para uma posição dessa... Cedendo, né? Sim. Você está certo, mas quando você vai... tudo bem, a posição como presidente do PT ela tinha que ser mais aguerrida. Mas ela leva esse repertório de frases, esse repertório todo da Gleisi aguerrida para a nova função. As pessoas simplesmente não apagam Sim. o repertório, a sua frase. Inclusive, na política, tem uma memória muito viva, acaba lembrando. E naquele dia que você me chamou disso e daquilo, entendeu? É essa Gleisi que vai estar frente a frente com os deputados. Eu, numa situação de impopularidade do governo, eu ia com um nome muito mais palatável. Acho que o Lula arrisca, vamos ver o que é que tem aí nesse trunfo, porque é uma decisão de muito altíssimo risco para um governo que está enfraquecido junto à população.
Ó, eu vou lembrar o Michel Foucault aqui, não gosto de falar em termos acadêmicos, não, mas o Michel Foucault tem uma teoria muito interessante na análise do discurso, que é usada na análise do discurso, que ele fala o seguinte, que quem determina o discurso é o locus, de onde ele é proferido, e não o personagem que o profere. Portanto, a condição em que a pessoa se encontra é que vai determinar o que ela vai falar. Eu tenho certeza absoluta que a Gleisi vai... Mudar o tom. Vai, com certeza. O lugar onde ela está não é o lugar onde ela estava. Portanto, as palavras que ela tem que dizer não são as palavras que ela disse antes. E eu quero lembrar mais uma coisa aqui para vocês. Ó, vocês sabem que eu sou crítico bastante aos erros do governo, não me importa fazer crítica nenhuma. Mas eu quero lembrar para todo mundo que a Gleisi é mulher, né? E isso faz uma baita diferença nesse governo, porque quando a Anísia foi demitida, todo mundo falou, mas ele é machista, é um governo que só tem homem, que só tem velho, não sei o que mais, e as mulheres perdendo mais espaço. Então, repôs, né, em termos de representatividade, aquilo que se perdeu no começo da semana, né, Camila? Isso é uma coisa que eu concordo bastante, assim. Eu acho que não só a Anísia, né, mas a gente já viu, enfim, outras ministras também, né, saindo durante... Exatamente. Então, eu acho que é importante, sim, que a Gleisi, que inclusive é uma política muito, muito importante para o PT, a gente, né, faz pesquisas sobre isso, e um dos nomes que as pessoas mais lembram, assim, que mais tem recall de políticas mulheres é da Gleisi Hoffmann. E as pessoas veem o PT como o partido que é mais representativo das mulheres no Brasil. Então, sim, eu acho que isso é importante, ainda que eu concordo, Chico, assim, acho que a gente tem que ver o que a Gleisi veio, certo? Eu acho que também não dá para, se tiver algum problema muito sério, assim, também, né, não dá para ela permanecer a qualquer custo. Ela vai ter que né, mostrar que veio. Muito bom. Camila Rocha, enfim, vamos todos juntos aí acompanhar como é que se sairá a deputada Gleisi Hoffmann nesse cargo de articuladora do governo e certamente já pensando em 2026. Obrigada e bom carnaval para você, hein? Obrigada. Boa noite. Boa noite, querida. Obrigado. Panúzio vai para o telão? Vamos lá. Vamos estrear aqui no telão. O que você traz pra gente, Panúzio? Eu trago boas notícias. Eu tô aquele que tem as boas novas aqui. Eu vou falar um pouquinho do ICL hoje, né? Quero mostrar para vocês, porque as coisas estão acontecendo aqui com uma velocidade muito grande. Eu mesmo, que sou o caçula aqui da casa, às vezes fico impressionado com a dinâmica, né? Mas nós temos aqui uma série de coisas legais e eu queria dizer para vocês que aderir a essas coisas aqui significa assegurar esse espaço do jornalismo que a gente faz aqui no ICL, tá? Porque a venda desses produtos aqui, que são extremamente úteis, como você vai ver hoje, é que paga o meu salário, o do Chico, da Roberta, de todo mundo que está aqui se esforçando para fazer um jornalismo sem amarra nenhuma. E é fato isso, tá? Eu atesto isso aqui. O Chico também. Nós somos velhos jornalistas e nunca tivemos tanta liberdade, né, quanto aqui no ICL, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Essa semana nós tivemos aqui, olha, uma grande entrevista, né, Chico? Uma entrevista feita pela Juliana Dalpiva com os dois filhos do Rubem Paiva, o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro, né, que inspirou o filme Ainda Estou Aqui, e a Vera Paiva, irmã dele. E foi super emocionante. Esse material é um material de ouro. Sabe por quê? Porque ele complementa isso que o filme tem feito por nós, que é trazer de debaixo desse tapete que foi colocado sobre, né, as chagas da ditadura brasileira pela lei da anistia de 79, então parece que não aconteceu nada. E com a sensibilidade toda do Walter Salles, com a excelência da atuação da Fernanda Montenegro, essa história está percorrendo o mundo, e o mundo está descobrindo que o Brasil viveu uma ditadura sangrenta. É muito importante conhecer isso. Pois bem, quem não viu, porque isso aqui é um espaço reservado agora, né? No dia foi aberto para todo mundo, mas depois fica só para quem é membro do ICL, para quem apoia o ICL. Mas agora está aberto, tá? A gente resolveu aqui abrir para todo mundo e você precisa conhecer esse material. Essa entrevista é um bom começo para você se preparar, por exemplo, para o Oscar que vem aí, né? E provavelmente nós vamos estar lá muito bem aquinhoados, né, Chico e Roberto? Tem revelações nessa entrevista que o filme não conta, né? E que você só vai saber acompanhando essa entrevista. Exatamente. É super importante. Esse aqui é um material de ouro. Então, se você não viu, procure ver, tá? Cadê o link aqui, hein? Cadê o link? Tem um link aqui, olha. Você pode, vai no icl.com.br, tá lá isso aqui, tá? Você vai ter acesso a isso. Então, vamos lá para a próxima coisa.
é o seguinte, como é que você faz para virar membro? Tem muita gente aí querendo aderir ao ICL, achando importante, e eu aqui digo, é importante mesmo. Porque com isso aqui, cadê? Volta para mim o outro slide. Passa para frente mais um. Agora. Isso, exatamente. Olha aqui, ó, quem se tornar membro do ICL tem uma série de vantagens. Primeiro, tem mais de 300 cursos aqui. E daqui a pouco eu vou falar sobre um que é muito útil. Eu mesmo estou estava esperando esse curso sair há muito tempo. Você se inscreve, né? Inscrição aqui, olha, plano solidário anual, são R$ 62,00 por mês. É o preço de uma taça de vinho, tá? O preço de uma dose de uísque. Com isso aqui, você acessa mais de 300 cursos e, olha, ganha brinde pra caramba. Aqui, o que tem de brinde aqui? Olha só, esses livros todos aqui, olha, o Crime Sem Castigo, olha, um monte de livros aqui, são 4 livros, é isso? 4 livros, né? E você vai desfrutar disso tudo, vai poder acessar os cursos do ICL e ainda vai dar oportunidade para alguém que não tem condição de cursar tudo isso que está aqui no acervo do ICL. Então, olha, então eu vou falar mais uma coisinha aqui, já que eu estou aqui fazendo o papel de cicerone das pessoas por essas promoções aqui, você ganha de presente a gente, tá? Nós somos o brinde desse pacote todo. Nos garante no jogo, nos garante aqui. Não é isso? Então, faça isso. Se você não quiser fazer um plano solidário, tem um plano individual, tá aqui o link aqui embaixo. Olha, icln2.com.br, tá? Aproveita e faz agora, porque senão depois você esquece, tá? Ou então mostra esse QR Code aqui para a câmera do seu celular e aí você pode fazer inscrição. Você vai estar contribuindo para o aumento desse acervo, para uma causa muito nobre, que é dar o espaço para alguém que não tem condição de cursar isso tudo, né? E você vai ter acesso a tudo isso aqui. Olha, uma mega novidade aqui. Sabe a Amélia Telles? A Amélia Telles foi presa durante a ditadura, né, Chico? O marido dela, o José Ceará Telles, foi preso durante a ditadura. Os filhos foram parar no DOI-CODE, né? Então, o testemunho dela é um testemunho muito importante para a gente entender esse momento da história brasileira, né? Um momento que até hoje muita gente desconhece, muita gente faz questão de não ver, mas está aí. E ela vai dar uma aula magna especial aqui, dizendo como é que enfrentou todo o suplício das prisões, da tortura, né, das ameaças que foram feitas a ela, ao marido, aos filhos e tudo mais. Então, de novo, o link está aqui embaixo, tá? E você pode assistir a essa aula magna apenas se inscrevendo. É de graça também. Se inscreve nesse link aí, icln2.com.br. Vamos para o próximo, que tem muita coisa para falar aqui e o tempo está curto. Isso, eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de Excel. Vocês manjam de Excel? Não, eu já senti que você gosta. Você manda ali umas tabelas para a gente. Manda as tabelas. Muito bom. Porque é um software que é uma planilha, o pessoal pensa, não, é só botar as coisas nos quadrados. Não é isso não, você faz tudo ali, você dá sentido para a pesquisa de microdado. Centenas de milhares de informações ficam claras na sua frente. E tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Começa aqui pelo ICL, aprendendo como é que mexe no Excel, tá? E esse curso aqui é espetacular, tá bom? É espetacular. Ele é feito em acordo com a maior escola desse tipo de curso aqui no Brasil. Então, você se torna membro aqui do ICL, você tem acesso a esse curso aqui de graça, não paga nada por isso, tá bom? De novo, eu repito, icln2.com.br. Vamos para o próximo? O que mais nós temos aqui? O mega pacote de presente. Eu não estava conseguindo enxergar direito. Agora sim, os livros, agora sim, 4 aí, ó. Agora sim. Bom, vamos lá. O livro da Juliana Dalpiva, né, que está super quente no momento, acabou de ser lançado, é espetacular. O livro do Marcelo Rubens Paiva, que inspirou o filme Ainda Estou Aqui. Ditadura Nunca Mais. A Vida Presta. Olha, gente, é tanta coisa aqui, vou deixar até boa, você né? tá ganhando Isso aqui certificado. São os ímãs de geladeira, viu? Ainda Estou Aqui, A Vida Presta. Esses são os ímãs. Exatamente. Esses são os ímãs de geladeira, né? Os livros estão aqui em cima. E ganha um pôster, né? E ganha também um certificado aqui de que você participa como membro dessa comunidade incrível aqui do ICL. Vamos para o próximo? Tem mais? É o último? É só isso? Não, está aqui então o conjunto todo para vocês. Aproveita, vai lá, faz agora R$ 62,00 por mês, vira membro solidário. Você vai estar, olha, são mais de 35 mil pessoas estudando de graça aqui no ICL por conta da generosidade dos colaboradores. Então, faça lá. Vai lá, agora não deixa para depois, não, porque senão depois você esquece, aí vem o carnaval, você acaba não fazendo, tá? É isso aí.
Gostaram do meu merchan? Pô, muito bom, bem. cara. Muito E olha obrigado. que tem também aí, ó. Totalmente. Então, peraí, não acabou, não. Tem mais um aqui, ó. Dentro do ICL. Isso aqui é o seguinte, olha só. Nós vamos transmitir o react do Oscar. Não é o Oscar, tá? O William De Luca e quem mais, Roberta, que vai estar aqui com a gente? Luca, Carol Martins, o Eduardo Moreira. Duda Leite e o Edu Moreira. Participação especial de Eduardo Moreira, no domingo, a partir das 7 horas da noite. Olha que timaço aqui, hein? Carnaval, vai ter evento ao vivo. Então, eu estava vendo a preparação desse negócio, que vai ser super interessante. Então, se quiser ver o outro lado do Oscar, né? Com muita diversão, muito bom humor e muita informação, vai aqui, acompanha com a gente a partir das 19 horas. Olha, aqui tem um outro link, tá? Para quem está interessado nisso aqui, vai lá e se inscreve para isso aqui. É um webinário, tá? Você precisa de inscrição para poder entrar nessa live. Olha, icl.com.br/Oscar, tá? Você está vendo aqui embaixo, né? É simplesinho, icl.com.br/Oscar. Acabou ou temos mais? Não, é isso aí. Acabou, agora acabou. Sinto muito não ter mais, mas a semana que vem com certeza Muito tem mais. bom. Coisas. Só reforçando, né, que nesse domingo de carnaval a gente vai acompanhar Peraí, eu preciso fazer uma correção. ao vivo, né, porque temos Fernanda Torres concorrendo, né, a estatueta de melhor atriz. O filme tem também a Fernanda Montenegro Temos como aí, mãe né, da Eunice. A própria Eunice mais velha. A própria Eunice mais Então velha. temos aí... Eu falei Fernanda Montenegro. Só. A mas Fernanda ela Torres também tá é a no Fernanda filme. Montenegro. Tá em Mas casa, tá em quem casa. concorrendo é a Fernanda Torres. Estamos concorrendo também a melhor filme internacional e melhor filme. Você está acreditando nesse trisal aí, Chico Sá? Será que vem? Não, eu quero basta um. Já tá Seja feliz? da Fernanda Torres, seja do filme. Eu quero é Oscar. Basta um, tá bom demais. Perder esse complexo de vira-lata, né? Falar, o Brasil não tem duas coisas, não tem Nobel e não tem o Oscar. Talvez a gente reduza em 50% essa desvantagem, né, Chico? É isso. Exatamente, eu acho que agora, chegou a hora. Então basta acessar isérie.com.br/Oscar e vem torcer com a gente, vem participar, vem dar o seu pitaco, fazer a sua aposta, enfim. Vem com a gente nessa transmissão, porque react de Oscar é sempre muito divertido. E com o William De Luca, né? Vermelho, tem todo o close, fora a premiação. Com o William De Luca é diversão garantida, né? Não vai ser um Oscar qualquer. Não. O Brasil está no páreo. E o William De Luca também vai acompanhar. O homem do rolê. Isso, vai liderar essa transmissão aqui do ICL. Domingo de carnaval, hein? Tem Oscar aqui no ICL. Vamos falar um pouquinho, voltar a falar, na verdade, né, desse bate-boca entre Trump e Zelensky, em pleno salão oval ali na Casa Branca. Vou chamar o Luiz Nassif para conversar com a gente, porque, enfim, foi um encontro desastroso, né? Mas, Nassif, boa noite para você. Vale lembrar que, em setembro do ano passado, o Zelensky criticou a proposta de paz apresentada pelo Brasil e pela China. Ele também criticou um discurso de Lula na ONU. E ele disse na época, né, dando uma indireta para o Brasil, o seguinte: vocês não vão aumentar seus poderes às custas da Ucrânia. E aí eu te pergunto, Nassif, será que o Zelensky está arrependido agora de não ter dado bola para o Lula nessa tentativa de negociação de paz? Agora ficou pior, né? O Zelensky é um aventureiro que virou um personagem. Ele em 2014, você teve a primavera da Ucrânia, uma movimentação do Departamento de Estado, da OTAN e tudo, para derrubar o presidente que era pró-Rússia lá, e com todos os ingredientes que nós vimos aqui nas outras primaveras. Tinha até os Kid Pretos deles lá, que era o Batalhão Azov. Entregam para esse sujeito, que era um comediante. Entregaram primeiro para um Temer local lá. Depois ficaram 4 anos preparando, através de redes sociais e de uma rede de televisão, a figura dele, uma figura tipicamente midiática. E ele entra no poder. Eu levantei, quando estourou a guerra lá, eu levantei as matérias de revistas americanas, Forbes e outras, sobre o que era o governo Zelensky antes da guerra. Denúncia de corrupção para todo lado. Para todo lado. O Departamento de Estado vai lá, faz a mesma coisa que fizeram aqui, de criar delegacias especiais contra a corrupção, levar transparência internacional, e tudo ficou a mesma mixórdia. Era tudo estratégia geopolítica de poder, né? Só que aquela história, né? Ele aprontou o que pôde lá, explorou o sentimento nacionalista aí,
sacrificou muita gente, sacrificou a Ucrânia, né? E agora entra uma nova etapa da geopolítica que já estava desenhada lá atrás. Tem um think tank americano chamado Atlantic Council, que lá, logo depois do caso das Torres Gêmeas, começou a ser desenhada a nova política de segurança nacional. Que a lógica é o seguinte, não tem mais... No futuro, as disputas não vão ser mais entre países, vão ser entre a globalização e os anti-globalização. Então, digamos, os Estados Unidos abrem mão dessa história da Guerra Fria, tira a Rússia no meio do caminho, você tem dois oligarcas aí negociando, o Putin e o Trump, achando que o Putin vai largar a aliança com a China, mas de jeito nenhum. O Trump é um fogo-fato que você não sabe quanto tempo dura, né? Agora, o sacrifício... Agora você vê, essa figura que foi humilhada lá no Salão Oval, durante anos foi tratado como... Eu lembro o rapaz da Globo lá que falava o humorista genial, o humorista estadista, é uma figura trágica para a Ucrânia que foi transformado pela mídia ocidental num herói nacional, sacrificando o país, mas sacrificando, acabando com o país. Então, agora foi jogada a própria sorte aí, e daí entra o papel do Lula. Lá atrás, quando o Lula faz a proposta de paz com a China, o Zelensky estava com a garantia da... Você vê, o sujeito que impediu um acordo de paz lá foi aquele Boris Johnson, uma figura caricata da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, caricato, envolvido... Ou seja, quando você pega o Ocidente, pega as figuras que passaram a controlar a história universal, são figuras que em outros tempos aí seriam presas. Trump. Outro dia eu publiquei aqui um conjunto, que eu peguei no X, um conjunto de imagens do Trump com aquele sujeito que explorava menores, aí, pedofilia, Webster, que foi morto na prisão, simularam o suicídio dele lá. Claro que não foi suicídio. Outro dia eu levei um brasileiro que estava preso com ele lá, que mostrou isso. Então, é um desmonte, digamos, de toda a diplomacia ocidental e tudo nas mãos agora desse pessoal das Big Techs, tendo como retaguarda o país mais forte nuclearmente do mundo. Agora, o Zelensky chegou ao final, mas depois de milhões de mortes, né? Depois de milhões de mortes. Olha, a gente já mostrou aqui esse bate-boca no N2, mas para você que perdeu, vale rever. Vamos ver. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not dictating. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Ô, Nassif, eu te confesso que eu não tenho estômago para ver isso mais uma vez. Sinceramente, esse cara é tão arrogante. Olha, se ele me convidasse para ir tomar um café com ele lá no Salão Oval, eu não aceitaria o convite, porque não dá. Ele é muito arrogante. O que ele fez com Zelensky foi exatamente o que ele fez com a governadora do Maine ontem, né? Disse para ela que ela iria perder todos os fundos federais porque não ia seguir a ordem do ditador aí, do Napoleão de Hospício, e tirar mulheres trans das competições femininas. Você iria tomar um café com ele? Inacreditável. Você pega todos os departamentos dos Estados Unidos proibidos de utilizar palavras que remetem aí a direitos humanos. Se você é candidato a uma bolsa nos Estados Unidos, a recomendação é não coloque nada ligado a direitos humanos e tudo, que não vai passar. E daí, você vê, ele investe contra o Supremo Tribunal Federal brasileiro aqui, dizendo que o Supremo Tribunal Federal está indo contra
a segunda emenda americana, que fala em liberdade de expressão. Ele proibindo o uso de palavras politicamente corretas nos comunicados aí internos dos Estados Unidos. É uma loucura, é uma loucura. Agora, o oportunismo dessas big techs aí não tem. Quando você pega lá atrás, que teve aquele episódio dos russos que teriam ajudado na campanha do Trump, aquilo foi uma armação, não teve nada daquilo. Teve um negócio mínimo lá, daí apareceu um blog lá com um trabalho, suposto trabalho acadêmico falso. New York Times não aceitou, ninguém aceitou. Quem aceitou? O Washington Post, que tinha acabado de ser adquirido pelo Jeff Bezos, que é agora o mesmo cara que muda toda a linha do Washington Post para acabar com qualquer defesa do politicamente correto, qualquer defesa de direitos humanos. Então nós estamos nas mãos aí. Quando você pega o Peter Thiel lá que é um dos bilionários aí ao lado do Musk, os caras vêm da África do Sul, foram contra as liberdades civis na África do Sul. Então nós conseguimos juntar, digamos, através da tecnologia aí, o que tem de pior no mundo empresarial. E o mundo fica à mercê do Donald Trump, do mercado de Wall Street, que está com um modelo que deixa os países de joelho. Pega o Brasil aí. Em dezembro deixaram o país de joelho. Se quiserem hoje aí fazer uma manipulação em câmbio e tudo, deixa de joelho. Então é um fim de período terrível, porque você não sabe o que vem pela frente. E do outro lado você tem os BRICS e a China apresentando um mínimo de software power aí, de financiamento de investimento, de desenvolvimento, mas agora ameaçado diretamente pelos Estados Unidos. E é um jogo tão maluco que ele não separa mais o que é aliado de quem não é aliado. Jogou a Europa ao mar agora com essa taxa de 25%. Ameaçou tomar o Canadá. Ameaçou jogar imposto de importação sobre o México, o que desarticularia a indústria automobilística americana. Ou seja, é todo esse ímpeto dele sem ter uma noção. Ele não tem noção de como que funciona uma economia complexa, de como que funciona a diplomacia, de como que funciona o comércio internacional. Olha, rapaz, nós caímos esse fim de linha aí dos Estados Unidos, que vai demorar ainda, né? E é uma hidra de lerna, né? Cada chicotada dele aí derruba 10, né? Pois é. Mas realmente essa cena lamentável, com o né? Zelensky aí É assustador. Lamentável. Eu tenho em mente aqui que é o seguinte, porque tem uma lei, que é a segunda lei da termodinâmica, chama lei da entropia, né? Uma palavrinha que de vez em quando a gente usa. O que ela fala? Ela fala que quanto mais o tempo, mais todos os sistemas tendem a se desagregar. E essa desagregação é tão grande no final desse processo que o próprio sistema não tem mais a energia interna necessária para se reorganizar. Então, me parece que esse é o último esforço entrópico para manter esse status do Império Americano, viu, Nassif? É um esforço desesperado, porque o que eles estão perdendo ali, sabe, são conquistas. Eu vou contar aqui um episódio. Estou acompanhando na internet as denúncias de alguns poucos que ainda resistem. E na Flórida, por exemplo, em Miami, tinha essa semana, no começo da semana, tinha um congresso lá para discutir problemas da cóclea, um problema de neurocientistas discutindo problema auditivo. Você sabe que o pessoal do MAGA chegou lá e destruiu o auditório? Caramba. Por quê? Porque o estudo que embasava a solução que ia ser encontrada para o problema da surdez foi feito com pessoas negras. Imagina isso, o tamanho das caixas às bruxas. Nós estamos voltando à Idade Média, sabe? Idade Média. É o chamado técnico feudalismo, né? Que é idêntico. Você pega as big techs aí, aquela história do capitalismo, o que é? Eu tenho uma empresa, eu monto uma empresa, me aproprio um pouco da mais-valia do trabalhador, vendo e tenho lucro. Você voltou ao esquema feudal. O que era o esquema feudal? Eu tenho terras, quem quiser cultivar tem que me pagar. Então eu tenho as plataformas, quem quiser usar, e as plataformas ficaram essenciais aí para o marketing, para a vida das pessoas, quem quiser usar tem que me pagar e tem que me dar de graça as suas informações. E quem pagar mais, eu permito até que use as plataformas para derrubar governos, para desagregar as sociedades. É uma loucura. É uma loucura muito maior que nos anos 20, que os anos 20 gerou o quê? Gerou o fascismo, o nazismo e o comunismo. Um processo muito semelhante. Você começa com uma baita financiarização, com uma revolução tecnológica,
Aquilo provoca uma concentração de renda terrível, o livre fluxo de capitais desarticula economias, tudo. E daí começa uma reação daqueles que são os sacrificados, que resultou lá no comunismo, no fascismo e no nazismo. E aqui você tem essa reação que foi apropriada pela ultradireita e pelo mercado. Então o mercado corta, digamos, as políticas sociais, isso provoca uma indignação e ele consegue, através de redes sociais, convencer as vítimas que a culpa é do Estado. Não é da falta de Estado, a culpa é do excesso de Estado. É a chamada entropia aí, que é terrível, é um momento terrível. E ainda sobre o bate-boca entre Zelensky e Trump, quero trazer a repercussão de alguns líderes europeus, porque ela foi grande. Vamos dar uma olhadinha no que disse Emmanuel Macron, presidente da França. Há um agressor, que é a Rússia, e há um povo agredido, que é a Ucrânia. É preciso respeito por aqueles que estão lutando desde o início. Vamos ver o que tuitou a presidente da União Europeia. Ela diz o seguinte: sua dignidade honra a bravura do povo ucraniano. Seja forte, seja corajoso, seja destemido. Você nunca está sozinho, caro presidente Volodymyr Zelensky. Continuaremos trabalhando com vocês por uma paz justa e duradoura. Tentando levantar a moral aí depois daquela humilhação, na prática, né? O que a União Europeia pode fazer? Nada. Até agora, desde que o Trump assumiu, não saiu nada. Fingiram ali algumas reuniões, mas não... Os Estados Unidos estão ensaiando o papel de inimigos dessa geopolítica tradicional. Sim. Essa que é a questão. Estão rachando a acabando com os 80 anos de uma história ali, de relacionamento. Agora, Nassif, você tocou numa questão muito importante. Os Estados Unidos saindo da OTAN vai levar uma corrida armamentista aí dos países da Europa, Alemanha e outros. Sim. É evidente. Nassif, você colocou numa questão aí fundamental, as Big Techs. Aí você vê o momento, o maior zelo do Trump, a maior operação no momento, não só do Trump, mas do Congresso americano também, é de zelar por essas empresas mundo afora, ou seja, tirá-las de qualquer ideia de controle no Brasil, na Espanha, na União Europeia. Então, essa é a grande operação dos caras. Eles não querem que eles sejam... percam um segundo, um Twitter de poder em nenhum desses países. Ou seja, vai ser a ponta de lança mesmo desse nazismo que sai da Casa Branca. É isso. Olha, a gente publicou lá atrás, quando ocorreu aquele episódio, a própria Lava Jato mesmo. Tem um think tank americano chamado Atlantic Council, que junta pessoas do Departamento de Estado, junta mandatários de países árabes e empresas com dificuldade, que foi o pessoal que enquadrou o Zuckerberg lá quando vazou essa história aí dos hackers russos lá. E lá, o guru deles, ele tinha desenvolvido um novo conceito de segurança nacional que dizia o seguinte: não vai haver mais conflitos entre países. Por quê? Porque a globalização vai unificar tudo. Então os conflitos vão ser entre a globalização e os antiglobalistas aí. Isso aí em função dos ecos aí das torres gêmeas aí. E o Trump está colocando isso. Quer dizer, quando ele tenta... Você tem dois imperadores aí, o russo e os Estados Unidos, tentando fazer um pacto aí e jogando o resto ao mar. Né? E é terrível, porque daí todas as políticas compensatórias, todo o conceito de direitos humanos, que foi o pouco de positivo que veio com o acordo de Bretton Woods, com o Banco Mundial, com algumas organizações importantes, a Organização Mundial de Saúde, a própria Organização Mundial de Comércio, tudo está sendo destruído. E todo o poder, cada um por si, quem tem mais poder, as Big Techs, dominando, não apenas faturando as empresas de maior rentabilidade do planeta, mas interferindo na política dos países através dos algoritmos. Né? É um período, olha, o Dr. Mabuse lá, aqueles filmes de ficção lá atrás, são pinto perto da realidade que está vindo aí. Viu? Filmes alemães dos anos 20 do século passado. Gabinete do Dr. Caligari, Gabinete do Dr. Mabuse. Estava tudo lá. Estava tudo lá, Nassif. Olha, Nassif, agora o mundo está muito atônito com tudo isso que está acontecendo aí. As pessoas não conseguiram. Eu mesmo fico perdido, assim, vendo essa dinâmica tão rápida, né? É difícil assimilar, né? Dessa mudança que a gente está vivendo. Principalmente quando a gente vive. É difícil, não tem um histórico.
É agora, é ao vivo? Eu fico me perguntando onde vai dar isso tudo, porque nós não temos nenhum paradigma assim. Sabe por quê? Porque quando um investido autoritário desse tamanho, né, segregacionista, racista, ela foi autocontida na história até agora. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, mas o Hitler perdeu aquilo. O Mussolini perdeu a Segunda Guerra Mundial. E o mundo pôde respirar durante alguns anos como se houvesse aí uma primavera, né, geopolítica no horizonte. Sim. Isso não teve. Mas agora, esses tiranetes aí têm muito poder na mão, principalmente no campo da comunicação social, poder de manipular a mente das pessoas. E é notório que a democracia ocidental vive uma grande crise. Ela já vinha sendo questionada. Aí pergunto para você sabe, é possível fazer uma antevisão do que vai ser o mundo daqui a 5 ou 10 anos, Nassif? Olha, o que está acontecendo aqui, se você pega os anos 20, com o advento do rádio lá, você tem uma desestruturação do mercado de informações. Antes você tinha lá os jornais que soltavam informações, muitas com viés e tudo, mas aquelas informações, elas pautavam a discussão. Eu era contra ou a favor. Quando vem as rádios lá, você começa a ter todo um processo de caos. Porque daí é notícia que vem de todo lado. E no começo, você tinha rádio para todo lado. Uma rádio em cada esquina de Nova York. Daí você tem uma centralização, eles passam a exigir redes mais fortes. Lá você tem uma centralização em alguns grupos. Mas naquele momento, com rádio, você abre espaço para toda sorte de teoria conspiratória. Toda sorte de teoria conspiratória. E as rádios, depois, num segundo momento, quando os grandes grupos se apropriam das rádios, eles criam as redes nacionais que homogeneizam a informação em nível nacional, dá uma baita força política para eles. Agora nós estamos vendo isso aí com rede social. E com rede social em que, digamos, a ultradireita entrando pesado. Você vê o seguinte, quando você pega nos Estados Unidos, os primeiros grupos que entenderam a força das redes sociais foram aqueles grupos que estão no limite da legalidade. A Associação Americana de Rifles, a máfia de Las Vegas, do jogo. A Associação Americana de Rifles chegou a montar uma campanha para enfrentar o New York Times, tal a audiência que ela tinha no YouTube. Daí, para azar dela, deu um daqueles massacres em escolas nos Estados Unidos aí que acabou com ela lá. Os patrocinadores pularam fora e tudo. E daí tem uma matéria da Bloomberg falando a saída deles agora é Brasil ou Austrália. Com os Bolsonaro e com... Agora, olha, em outros momentos, uma dinâmica dessa, que você tem controle pelo mercado e pelas redes sociais, ela só termina quando baixa na Terra um sujeito chamado Sr. Crise. Agora, quando o Sr. Crise vier, vai resolver. Agora nós estamos falando de um universo que tem potências atômicas, né? Até onde que o Sr. Crise... É um problema sério. E essa insegurança em relação ao futuro aí acaba contaminando tudo, né? Contaminando tudo. Esse imediatismo atual, vamos viver a vida, vamos ganhar dinheiro cada qual individualmente, acaba a solidariedade, acaba... É um processo que vai exigir... Espero que o Sr. Crise venha sem uma guerra total aí, sabe? Pois é. Que a China aparece como uma alternativa concreta. O que a China está fazendo é que, em algum momento, os Estados Unidos tentou, no pós-guerra, lá, de amparar. Aqui nós tivemos o plano SALT e outros planos aqui para infraestrutura brasileira e tudo aí. Agora, a China está fazendo isso. A China, essa saída para o Pacífico aí, ela está financiando ferrovias e tudo aí. O negócio da China é fortalecer os parceiros para que a economia dela possa vender mais e comprar mais. Agora, até que ponto que uma potência nuclear como os Estados Unidos vão aceitar perder o poder assim? Roma perdeu, mas não tinha bomba atômica. A Inglaterra perdeu lá atrás, mas não tinha bomba atômica. É terrível, viu? Terrível. Terrível esse momento da história que a gente está vivendo. E o pior, né? Sem saber o desenrolar dessa história. Onde é que ela vai desencadear? Está todo mundo apreensivo, sem entender o que está acontecendo, mas assim, vamos concordar, né? Alguma coisa vai acontecer. Com certeza. Continua assim. Vai acontecer. É sobre isso. Luiz Nassif, vai pular carnaval, vai pro bloquinho? Sabe o que eu estou fazendo?
Eu estou pegando meus arquivos aqui, que eu tenho umas 30 caixas aí que eu tinha guardado aqui, estou organizando e tentando digitalizar, viu? Eu tô fracassado como carnaval. Meu grupo de choro não está aqui presente, então antes a gente ia em boteco ficava tocando lá, agora... Organizar arquivos, é isso aí. Achei umas coisas interessantes aqui. Vou marcar um almoço com vocês aqui, viveram assim, parte desse meu período aí também, que tem histórias interessantes aí. Vai comigo para um... Nassif, vou te convidar para ir para um ashram comigo, sabe? Pular o carnaval no ashram. Mais um do Bloco Unidos do Sofá, pelo jeito, né, Nassif? Obrigada, viu? Bom carnaval e um bom descanso para você e boa arrumação aí na sua casa. Coração, gente. Boa noite, querido. É isso, amigos. Chegamos ao fim de mais uma semana. Eu quero agradecer toda a nossa audiência, né? Toda a nossa comunidade e relembrar você que domingo tem live do Oscar aqui no ICL. O React vai ser apresentado por William De Luca, com comentários de Carol Martins e Duda Leite. Lembrando que esse evento também tem a participação especial de Eduardo Moreira. Para acessar, marque esse link aí, ó, icl.com.br/Oscar. icl.com.br/Oscar é o link para você acompanhar a nossa transmissão do React do Oscar, torcendo, esteja você no bloquinho de carnaval ou não, a gente precisa fazer essa torcida para trazer essa estatueta para casa. Por favor. Combinado? E se não vier a estatueta, não tem problema nenhum, viu, gente? Porque o filme já cumpriu o papel dele. O filme ganhou 40 prêmios importantíssimos no mundo todo. Inclusive um prêmio canino, vou dizer pra vocês. O cachorrinho ganhou o Oscar dos felinos lá. Coleira de Ouro, como interpretação. Ou seja, vamos aproveitar essa onda e vamos torcer pro nosso filme, pulando o carnaval, fazendo festa, enfim, vamos aproveitar, né, esses próximos dias. Para quem quiser descansar, um bom descanso. Para quem é de carnaval, se jogue. Para quem não for também, aproveite e bota o filminho lá em dia, porque tem muita coisa legal também para poder assistir. E juízo só o mínimo necessário, né, Chico? Porque... Não, você viu o cenário que nós traçamos aqui. Né? Vai que é o último carnaval da humanidade. Apocalipse, o homem com o dedo na guerra, o dedo lá no botão da guerra. Pelo amor de Deus, né? Vamos pra Jurubeba e vamos pro carnaval. Vamos pro carnaval? Tá liberado? Total. Tá até... Depois desse Trump aí, pelo amor de Deus. É isso? Chico liberou, tá liberado. Então vamos embora. Esse Trump me deixou... Vamos curar essa depressão lá no carnaval. Então vamos. Se joguem. Eu vou me jogar, com certeza. Essa noite já vou desfilar às 5h30 da manhã, então aqui já estou na maior expectativa. Mas eu sei que tem bloco para todo mundo, para todos os gostos, todo tipo de som, todo tipo de música. E quem quiser descansar, aproveite, porque o feriadinho é prolongado. Eu acho que a gente não tem outro feriado com vários dias. Eu acho que esse ano acabou. Então é bom aproveitar bastante. Senhores políticos, procuradores, juízes, não façam nada neste carnaval. Por favor, deixe a gente descansar um pouquinho. Belo recado. Vamos ter calma, a gente encontra os fatos depois, na quarta-feira, tá bom? Sem plantão. Fui! Alô, comunidade! Bom carnaval para vocês, viu? Aproveitem bastante. E a gente se vê no domingo na transmissão do Oscar aqui no ICL. Beijo e a gente se encontra aqui. Beijo, Chico. Tchau. Beijo. Tchau. E olha só o que chegou aqui, ó. Pois é, olha aí. Agora a lojinha do ICL também tem livros, muitos livros. Um livro pode mudar uma cabeça, uma biblioteca inteira pode fazer uma revolução. Venha na lojinha do ICL, acesse souicl.com.br e veja os livros que a gente tem para você. Livros que nesse lançamento saem com desconto de 15%. Vale a pena dar uma passada por aqui. souicl.com.br